Quando falamos em saúde pública, geralmente nós pensamos em hospitais, exames e consultas. Mas existe uma parcela da população que vive em situação extrema de vulnerabilidade, muitas vezes distante do cuidado básico, da prevenção e até da dignidade humana. Quem são essas pessoas? Como vivem? Como adoecem? E como os profissionais da saúde enfrentam diariamente essa realidade? Para dar uma destrinchada nesse tema que é tão importante e tão, às vezes, invisível para a maioria da população, nós vamos conversar com duas profissionais que trabalham diretamente com essas duas situações. A Mazília Veiga, graduada em enfermagem, mestre em saúde da família pela UFO, especialista em saúde pela UFO, especialista em saúde do trabalhador pelo Instituto Passo 1, enfermeira do Sistema Prisional de Uberlândia pela Missão Sal da Terra. Maria Eduarda Peixoto, psicóloga com especialização em terapia cognitivo-comportamental, pós-graduação em neuropsicologia, psicóloga no consultório na Rua de Uberlândia, psicóloga clínica na Unipsico. A Mazília, Maria Eduarda, foi um prazer muito grande ter as duas aqui para esse bate-papo tão importante que eu tenho certeza que vai nos render um conteúdo daqueles. Às vezes é um tema muito triste, muito duro da gente abordar, da gente tocar, mas é necessário. A gente tem que mostrar isso. A gente pretende ter aqui uma conversa humana, técnica, socialmente necessária sobre os brasileiros que vivem à margem do sistema. População em situação de rua, pessoas privadas da liberdade, que são os carcerários, moradores de periferias e comunidades vulneráveis. Como vivem, como funciona esse atendimento? É o que nós vamos saber a partir de agora. Mazília, como é que é a rotina dentro do sistema prisional? Lidar com aquela turma toda que cometeu crimes e violou leis, essa coisa toda. Bom dia. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite, né? É muito importante a gente estar sempre abrindo esses espaços, né? Sim. A gente está falando sobre essa população que, de fato, né? Como você comentou aqui no início, é uma população invisibilizada, né? E então, vulnerabilizada, né? Com muito certeza. Então, assim, a rotina do sistema prisional relacionada à saúde, ela é uma rotina parecida, né, com o que a gente encontra nas unidades fora, né, do sistema prisional. Então, nós temos dentro da unidade do presídio em que eu atuo, né, um espaço físico mesmo, nos moldes das unidades básicas de saúde, né, com salas de psicologia, enfermagem, medicina, nós temos as salas de curativos, um espaço também para a gente fazer pequenos procedimentos, mas a diferença ali que eu vejo nessa questão física seria que nós temos 2 celinhas no final da nossa unidade, né? Lá entrando, terminando o corredor, nós temos 2 celas. Então, quando os pacientes vêm, e são em maior número, eles vão sendo colocados nessas celas e aguardar o atendimento que vai ser realizado por cada profissional. Celas, né? 2 celas. Então, as celas são nos moldes das próprias celas que estão dentro dos pavilhões. Então, basicamente, fisicamente, né, falando, essa seria a diferença das unidades fora, né, do sistema prisional. E nosso atendimento é também nos mesmos moldes, né, das unidades básicas de saúde da família. Nós temos agendamento para os privados de liberdade, a gente atende demanda espontânea. Aí a diferença entre essa questão do agendamento, que aqui fora cada um vem e agenda a sua própria consulta. Então, lá dentro do sistema, a gente desenvolveu um dispositivo que seria um impressozinho de um bilhete, né? Que a gente chama de bilhete. Antigamente, eles mandavam em forma de caô, que eles falavam pra gente. Que era uma... Em forma de quê? De caô. Tipo assim, vou te dar um caô aqui, né? Vou te enganar. Então, quando a gente chegou lá, já existia esse dispositivo de comunicação, que eles
pegavam um papel de caderno, um papel de pão, o que eles achavam ali que dava para escrever, eles colocavam ali, socorro, me ajuda, preciso de um atendimento. Mas não escrevia o nome, não, ele só pedia, né? Sim. Então, o que a gente pensou? Como que nós vamos dar acesso para essa pessoa relacionada a esse agendamento? Então, nós criamos esse dispositivozinho, que é um impresso com nome, o Infopen, que é o número dele lá dentro da prisão, como se fosse o nosso CPF, eles têm um número também, que é o Infopen. Então, eles colocam todos os dados do telefone de um familiar que a gente pode entrar em contato, o nome da mãe e um espaço para ele colocar qual é a demanda que ele está necessitando. E aí, ele encaminha pelo policial penal e a gente recebe e agenda o atendimento dele. Quais os principais problemas, vamos dizer assim, de saúde que esse pessoal apresenta? Nós temos várias vertentes, assim, pensando nessa questão da saúde, né, no sistema prisional. Então, como nós somos porta de entrada para toda pessoa que é presa aqui no município, né, elas vão primeiro para o presídio e depois que ela é condenada, ela vai para a penitenciária. Então, eles chegam com abstinência de drogas, né, que passam um período longo usando drogas, e aí, quando entra na unidade, está sem o uso, né, das drogas, lesões de pele, já vem com lesões de pele, doença sexualmente transmissível, tuberculose, porque nós também temos recebido muitos pacientes que moram nas ruas, né? Então, até para se pensar, todo mundo acha que o sistema prisional é que tem o maior número de pessoas que tem tuberculose, né? Mas o número de pessoas que moram na rua é bem maior, né, do que o dobro do que as pessoas que são encarceradas. Então, a gente recebe todo esse tipo de queixas, né? E quando entra no sistema, tem muita queixa de tosse, né? Respiratória e doenças de pele também. Então, acho que essas são as doenças que mais afetam. E a gente também acompanha os hipertensos, os diabéticos, as pessoas que têm doenças infecto-contagiosas, né? Tem alguns pacientes de rancenias, então a gente faz o rastreio dessas pessoas e acompanha como a rede acompanha também, de acordo com a classificação de risco. É um universo diferente, é um universo paralelo, né, Mazília? Isso. É como às vezes a gente fala, é um universo paralelo mesmo. Quando a gente adentra no sistema, né, a gente já percebe todo até um ar diferente, né, quando nós estamos lá dentro, porque aí é muito policial, cachorro, né, aquele ambiente de celas, a insalubridade, né, que é algo que é inevitável mesmo. Então, realmente é diferente. Isso deve remeter vocês, por exemplo, àquelas cenas, imagens de filmes policiais, né? Sim. Aqueles presídios. Ô, Amazília, como é que é, o Maria Eduarda, agora mesmo eu chego com você, né? Como é que é lidar, por exemplo, você está ali cuidando daquela pessoa e de repente é um estuprador, é um cara que matou outra pessoa, essa coisa toda. Isso, de certa forma, interfere no seu atendimento, no atendimento seu, de sua equipe, por exemplo? É interessante essa pergunta, porque eu vou ampliar ela um pouquinho. Sim. É porque as pessoas também fica muito no imaginário das pessoas como seria essa distribuição das pessoas ali dentro das unidades prisionais. Então, a gente vê muito assim quando se fala de essa pessoa, já vamos supor que é um caso que foi muito focado ali na mídia, né? Um caso famoso de estupro, de vulnerável, vamos supor. Aí todo mundo vai pensar aquele lá na hora que cair dentro da cadeia, né? Que é assim que as pessoas falam. Os presos vão dar um jeito nele, né? Antigamente tinha eu me lembro, quando eu fazia reportagem ainda de TV, um tempo atrás, eles falavam muito na tal da cela 3. Esse cara estuprador, vão jogar ele lá na cela 3. Lá ele seria submetido a uma série de sevícias e tudo mais por conta do crime cometido. Isso ainda tem? Então, isso isso que fica muito no imaginário das pessoas, como Sim. o senhor está falando. E quando a gente entra, sempre que vem alguém novo, que é a primeira vez que está entrando na unidade, eu explico, faço
um tour com a pessoa no sistema para explicar como é. Porque quando se chega, é tudo muito organizado, né? Lá nós temos, por exemplo, um pavilhão só de pessoas que estão entrando agora. Então, eles estão em observação. Eles ficam 30 dias em observação ali. Isso se eles não tiverem relacionado a nenhum crime sexual, ou se não forem policiais, pessoas públicas, eles não vão para esse local. Só pessoas de crimes gerais, né? Então, eles ficam nesse local por 30 dias em observação. Porque tem um setor também de inteligência que mapeia essas questões. Sim. Aí tem um local separado para as pessoas que não fazem o pagamento de pensão, então eles ficam separados, eles não entram nessa massa geral de pessoas, né, privadas de liberdade, eles ficam separados. Tem também todas essas questões aí de quem comete crimes sexuais, pessoas trans ficam separadas, as mulheres ficam separadas também, pessoas faccionadas, né, igual a Uberlândia, o PCC é que comanda, né, aqui o município de Uberlândia. Então, se vem alguém do Comando Vermelho, por exemplo, ele fica separado, não coloca junto com o PCC. Gente, olha só Então, que é coisa tudo bem interessante. organizado. Tem um pavilhão só de policiais, de juiz, de delegados que cometeram crimes, então eles também ficam separados. Então, tem toda essa questão aí dessa logística, né? E É uma dentro... preocupação, né, com a vida daquelas pessoas. Sim, porque o Estado, ele é responsável, né? Sim. A partir do momento que ela foi detida, né, o Estado é responsável por ela. Então, eles têm que também garantir a vida daquela pessoa, né? E relacionado à sua pergunta, o que é uma política assim que a gente desenvolveu com a equipe, que a gente não saiba qual é o crime daquela pessoa, né, que vai ser atendida. Ela é um paciente, né? Então, nós estamos ali para prestar um serviço de saúde. Para não interferir emocionalmente. Né? Sim, porque nós somos seres humanos, né? Claro. Então, se às vezes você sabe que é um crime bárbaro, às vezes não que vai interferir ali na minha conduta, mas isso também vai ser uma violência para mim, né? Ficar com aquele pensamento de como eu vou tratar esse indivíduo que teve coragem de cometer um crime parecido. Mas às vezes acontece da gente saber qual é o crime daquele paciente, mas eu acredito que a gente tem lidado bem com isso. A gente tem sido equilibrado, né, no atendimento dessas pessoas. A gente tem conseguido lidar com esses sentimentos, porque não é fácil. Chegaram os novos limpadores perfumados Azulim Perfumes de Casa. Edição especial Perfumaria Fina. Um toque de sofisticação com 5 fragrâncias exclusivas para seus ambientes. Ameixa negra, pera inglesa e frésia, bambu, chá branco e flor de laranjeira. Azulim, a vida pede, a Start faz. O pessoal do PCC e do Comando Vermelho, eles interferem de alguma forma no andamento do atendimento de vocês? Uhum. Não. Eles são rivais, né? Sim, claro. E aqui nós temos poucos Comando Vermelho. Porque quando acontece de chegar alguém que vem transferido ou é preso por ser porta de entrada, né, ele entra no presídio. Então, a diretoria ali, né, pela proteção do próprio paciente também, né, do próprio privado de liberdade, ele transfere de forma rápida. Existe também no imaginário das pessoas isso, que o PCC ele comanda as cadeias, né? Mas isso eu vou falar que são os próprios privados de liberdade que já me falaram isso, que em outras prisões já aconteceram, mas que aqui em Uberlândia isso não acontece, que aqui eu vou falar o ditado deles, né, que eles falam, que aqui é o pior lugar para pagar a sua pena, porque aqui é muito rígido, que eles não conseguem ter esse controle. Mas isso é a fala deles, né? E assim, isso também fica no nosso imaginário. É a fala de quem conhece, né? Sim, e fica no nosso imaginário também. Será que existe alguma interferência também e que a gente nem imagina, né? Relacionada a isso? Mas os privados de liberdade falam que aqui é o pior lugar. E as mulheres dão trabalho no atendimento? Então, o presídio, a gente tem... As detentas. As detentas, né? No presídio hoje, a gente tem 100% homens. Mas houve essa realidade quando eu entrei no sistema que tinham entre 80 a 100 mulheres. E as mulheres dão mais trabalho.
bem mais trabalho. Elas pedem mais, elas são mais hipermedicalizadas, porque a gente pode pensar que elas que visitam esses homens, né? Quando eles estão encarcerados, mas os homens não visitam essas mulheres. Os privados de liberdade, porque o Estado ele não consegue dar o subsídio daquela permanência da pessoa 100%, por exemplo, com materiais de higiene, de uso pessoal, papel higiênico. O Estado não consegue garantir tudo, né? Então, as famílias, elas podem encaminhar um kit para a pessoa mensal, que eles chamam de sacolinha, né? Então, naquela sacolinha vai papel higiênico, escova dental, vai sabão em pó, detergente, enfim. Sabonete, shampoo, o absorvente íntimo. Então, assim, pode ir bolacha, que é uma coisa que lá não tem, pode ir 800 gramas de bolacha, suco de saquinho. Então, para eles, isso é uma maravilha, porque lá não tem nada disso, né? Refrigerante não entra. Não, refrigerante não. Então, essas mulheres não recebem. Elas não recebem sacolinha, elas não recebem visita, elas não têm visita íntima. Então, elas ficam mais fragilizadas mesmo. E aí elas demandam mais da equipe. Atendimento, enfim, todas as questões. Esse lance do refrigerante eu perguntei porque anos atrás eu fiz um documentário encomendado pelo Judiciário do Espírito Santo sobre a penitenciária de segurança máxima de Campo Grande, no Mato Grosso. E lá não sei se você conhece, lá só foge voando, se for o caso. Nessa época eu estive lá, produzindo esse material. Fernandinho Beiramar estava preso lá e tal. E eu perguntei lá para o pessoal do presídio qual que era a maior reclamação dos detentos em relação à comida e tudo mais, né? Eles falaram que a única coisa que eles pediam mais era água gelada e Coca-Cola. Não pediam droga, não pediam álcool, não pediam nada. Uhum. Era Coca-Cola e refrigerante. Olha a propaganda aqui da Coca. Mas... Quando nós iniciamos o projeto, na época era diferente do que é hoje. Existia uma cozinha lá dentro e a alimentação era toda feita lá. E aí, uma vez na semana, eles tinham refrigerante, mas era Guaraná. Aí houve a licitação e aí eles resolveram colocar Marmitex. Então, essa empresa que fazia antes a distribuição da alimentação lá dentro da unidade, ela agora é fora, né? E aí vem os Marmitex já prontinho, pesado, com a salada pesada para cada pessoa. Aí agora não tem. Depois que fez essa troca, né? Dessa licitação aí nova, aí não teve mais refrigerante. Nós vamos voltar com você já já. Maria Eduarda, como é que é essa história do consultório na rua? Como é que funciona isso? Consultório na rua, como a gente tinha conversado, ele é um serviço itinerante. Hoje a gente trabalha num veículo, numa ambulância, e a gente fica em pontos estratégicos da cidade, dentro de todo Uberlândia. Esses pontos estratégicos são pontos de vulnerabilidade, onde a gente entende que tem o maior número de usuários de substância psicoativa, mulheres em condição de vulnerabilidade, crianças. E aí a gente fica nesses pontos, de acordo com a nossa agenda, de acordo com a nossa escala, para proporcionar o atendimento em rua mesmo. Esse paciente ele é atendido no território dele, ele não sai de lá, não é transportado, o atendimento ele é realizado no local. Aí vai médico, vai enfermeiro, vai uma equipe multidisciplinar, vamos dizer assim, não? Isso, a gente é uma equipe multi. Hoje a gente tem um médico, uma psicóloga, uma assistente social, uma enfermeira, 2 técnicas de enfermagem e uma técnica de saúde bucal. E a motorista. Essa parte é importante. A falta de higiene deve impactar muito, né, na saúde desse pessoal. Que a gente vê, por exemplo, tristemente, né, são quadros assim, não sei, isso me toca muito, de famílias inteiras, às vezes uma mãe com 2 filhas em sarjetas, às vezes agora, por exemplo, está começando a esfriar, e a gente vê esse tipo de coisa e, né, vê
as desigualdades sociais que ocorrem para todo lado. E isso impacta muito no atendimento de vocês, né, Maria Eduarda? Isso, dentre alguns, né, dos desafios que enfrentamos em proporcionar mais qualidade de vida para esses pacientes, a questão da higiene não tem como negar que é uma das principais, né? Porque, igual a Masília trouxe sobre as questões de pele, né? Então, acaba que a questão da higiene ela vai acarretando uma série de outras questões de saúde. E nem sempre, né, esse acesso ele é proporcionado. Então, eles, da forma que a gente fala, né, eles fazem o corre deles para conseguir essa higiene nos locais que são possíveis, os dias que são possíveis. Não são todos os dias, né? Uhum. Mas a gente tem alguns locais que proporcionam isso. Tem, por exemplo, vocês devem encontrar pacientes, vamos dizer assim, esse pessoal em situação de rua, que precisa de tratamento contínuo de determinada enfermidade. Uhum. E acontece isso? Como é que é feita essa ação? Então, essa parte é complexa, né? Porque esse é um dos nossos maiores desafios. Por isso que eu estou te É, perguntando. a gente, essa questão do acompanhamento, porque os nossos pacientes, eles migram muito, né? Às vezes, Ah, algum conflito de território, ou às vezes aquele... tem isso também? Tem. Aí, às vezes, aquele território lá não tá mais fazendo sentido para estar, ou vai em busca, né, de melhores condições, não sei, de trabalho, ou de obtenção mesmo de benefício, aquele lugar lá não tá fazendo mais sentido, aí eu mudo para outro bairro. Então, aí, como eles têm essa questão da comunicação, nem sempre tem um dispositivo para entrar em contato, ou consegue ter esse pensamento de, eu posso chegar lá no outro território, entrar em contato com a unidade de saúde, pedir para chamar o consultório na rua, que eles, né, vão atender. Então, aí acaba que nesse tempo a gente pode perder o contato com esse paciente, e aí as nossas famosas buscas ativas, né, de perguntar, o fulano, você viu por aí, né, o vulgo tal, e entendendo, rastreando esse paciente para saber como que a gente pode continuar proporcionando o atendimento. Mas casos, né, específicos, como acompanhamento de saúde mental, Eu ia te perguntar isso agora. a gente conta com a rede, né? Então, foi feito o atendimento de um paciente que a gente identificou que, né, ele precisa passar por uma avaliação psiquiátrica. O nosso médico hoje ele é clínico, então a gente faz contato com a rede, entra em contato com o serviço psicossocial, articula para levar esse paciente para acolhimento, e aí a gente faz todo esse trâmite. Né, uma questão de acompanhamento no ambulatório do Ebert. A gente entra em contato, né, com os nossos, os profissionais de lá, e faz toda a articulação de acolhimento e encaminha esse paciente para esse acompanhamento especializado. A questão do desemprego influi muito, né? Nessa coisa do morador em situação de rua. Sim. São várias É a histórias, base, né? né, do problema. São várias histórias, né, de pacientes que tinham uma atividade laboral anteriormente à situação de rua, e aí acabam, né, por cair no desemprego, e aí isso acarreta o uso de substância, ou já havia uso de substância antes e depois do desemprego isso intensificou como uma forma de fuga, e aí, terminei em morador de área livre. Ou então, o paciente que nunca teve, né, essa oportunidade, porque já cresceu em um ambiente totalmente vulnerável. Então, são desde os que tiveram essa oportunidade laboral até aqueles que às vezes nunca tiveram esse contato. Mas eles sempre estão, né, nesse ambiente de trabalho de formas de diária, que se fazem muito, os famosos bicos, né? Às vezes não é um emprego formal, mas, me ajuda a descarregar tal coisa, né? Tá precisando de ajuda numa mudança, jardinagem, enfim, aí eles... Vocês fazem esse trabalho também de indicar para determinado bico, como se diz? Não, não. Não, né? Hoje a gente é um serviço de saúde, né? Então a Sim. gente fica ligado às partes do cuidado em saúde e não à social. Daí, para isso, a gente conta com o social do município. Uhum. O uso de drogas no meio desse pessoal, de crack principalmente, que é uma droga mais acessível, questão de grana, impacta muito nesse trabalho de vocês?
A gente tem que ter um pouco de jogo de cintura, né, para lidar, porque não adianta a gente falar que vai fazer o atendimento do paciente, o paciente não vai estar sob efeito, né, de substância psicoativa. Em algum momento a gente vai esbarrar com esse paciente. E aí é ter jogo de cintura para entender se ali naquele momento cabe o atendimento, qual o nível de orientado ele tá, de consciente, né, o quanto ele tá disposto àquele atendimento, porque também é uma questão nossa, né, de respeito. Às vezes ali o paciente ele não quer o atendimento. E aí não tem como, né, ele ali sobre efeito falar, não, né, a gente vai ter que intervir dessa forma. Então, é um jogo de cintura de entender limite, entender a condição ali do ambiente. É um todo que a gente visualiza. Mas sim, tem um atendimento de paciente que ainda está sobre o efeito, às vezes fez uso, né, 1 hora antes, 2 horas antes. Não seria o caso, bom, agora que já vamos dar palpite, né? Da prefeitura, por exemplo, o Estado, assumir outras partes desse problema. Por exemplo, vocês cuidam da área exclusivamente da saúde, né? Não seria útil alguém de uma Secretaria de Ação Social, ligada a trabalho, emprego, essa coisa tudo, o próprio Cine, de repente, acompanhar, fazer um cadastramento para ir aliviando a situação? Hoje a gente conta com o serviço social do município, a gente mantém, né, contato, articulações para encaminhamento, atendimento, né, e aí essa parte social é direcionada a eles, esse modo de, às vezes, obtenção de alguma indicação, oportunidade de trabalho, mas a gente tem um serviço social. Uma rotina tranquila pede soluções práticas. Seu patrimônio pede o melhor cuidado. As conquistas profissionais pedem planejamento. E a sua saúde financeira pede Unicred. A Unicred oferece um atendimento personalizado e toda excelência em produtos e serviços financeiros. Assim, enquanto a gente cuida do seu dinheiro, você tem mais tempo para cuidar de todo o resto. Sua saúde financeira pede Unicred. Marcília, como é que eu vou te fazer essa pergunta? O abandono social, ele influencia muito nessa questão carcerária? A pessoa se queixa lá que, meu pai me largou, meu patrão, minha mulher, meu marido. Essa coisa, isso tem muita influência, né, nessa coisa da violência, por exemplo. E até do atendimento mesmo, né, de saúde que a gente presta. Porque nós temos muitas pessoas que estão privadas de liberdade e que são de outros municípios, então o contato com a família é difícil, ou que ele não tem mais nenhum vínculo, né, mais com a sua família aqui. Ou, como o senhor falou, a família abandonou, a esposa, né, os filhos, então isso acontece sim. E isso é um desafio também para a gente, relacionado a várias questões. Nós já tivemos um paciente privado de liberdade que ele era um paciente de saúde mental. E ele morava no Nordeste do Brasil. Então, ele veio aqui para Uberlândia para trabalhar. E aí, quando ele chegou aqui, ele não encontrou essa oportunidade e acabou morando na rua. Aí, começou a usar drogas na rua também, e isso aí foi o motivo do encarceramento dele. Então, ele ficou na unidade por muitos anos sem atendimento, porque ele era um paciente de saúde mental e a equipe não sabia, ainda nessa época ainda não tinha a equipe, né, nossa do município lá na unidade. E aí, com o tempo, né, os próprios privados de liberdade falaram, esse paciente, esse privado de liberdade aqui, ele tem alguma questão de saúde mental. E aí, a assistente social da própria unidade foi acompanhando aquele paciente. Aí, aquela cela que eu falei para o senhor que tem no núcleo de saúde, né, na unidade de saúde, ele foi ficar nessa cela para poder ser acompanhado mais de perto, né? Porque ele era um paciente com alto índice de vulnerabilidade, até porque a família estava longe, e até conseguir um contato com essa família foi difícil, né? Para ele poder lembrar tudo. Então, foi quase um estudo de caso aí para conseguir ajudar esse paciente. E aí ele teve alvará de soltura, mas não tinha como mandar ele embora para casa, porque ele morava em outro estado, né? E aí foi toda uma articulação com a Defensoria Pública, né? Com o próprio estado, e a família muito
humilde. Então a gente conseguiu levantar um recurso financeiro e a gente conseguiu uma passagem de avião para levar ele, e o policial que acompanhou ele entregou ele nas mãos da mãe dele. Então, assim, foi um caso de muito sucesso, né? E hoje a gente ainda tem contato com ele, a família. Ele levou todas as receitas, todo o acompanhamento, porque ele estava bem acompanhado, né? Na questão da saúde mental. E o médico tinha sido bem assertivo mesmo na medicação dele. E aí lá ele continuou esse acompanhamento na unidade de saúde, se casou, constituiu Olha uma só. família, então a gente ainda tem esse contato. Então é difícil sim, mas se a gente E é tão tiver uma gratificante, né, articulação, Basília, quando a gente vê um sim, resultado a desse, gente né? consegue fazer algo sim, né? Não é fácil, mas para todos também a gente não conseguiria. Mas se uma estrelinha que a gente jogar no mar não voltar, né? Tá valendo muito a pena. Mas aquela coisa, né? Se ficar quieto, não acontece, né? Tem que agir, Uhum. fazer acontecer. E é interessante que aqui em Minas tem um programa que é o PRESP, que é um programa que recebe as pessoas egressas do sistema prisional. Então, quando eles saem, eles têm esse apoio do PRESP, porque lá tem apoio psicológico, eles têm apoio jurídico, tem apoio também para tirar os documentos, que muita gente não tem documento, e eles encaminham também para o mercado de trabalho. Então, a gente tem aqui esse direcionamento, né, para as pessoas que saem do sistema prisional. Eles ainda têm muita fantasia ainda relacionada ao PRESP, porque eles acham que se eles saírem e procurar o PRESP, e se eles tiverem já alguma prisão decretada, eles vão ser presos ao procurar o PRESP. Então, a gente lá na nossa unidade, a gente tem um jornal que é feito por nós mesmos, da unidade de saúde. A gente tem o editorial, tem uma pauta de saúde, Bacana. tem uma pauta que fala dos problemas que estão acontecendo naquele momento, na unidade, e a gente tem uma pautazinha que a gente colocou falando do PRESP, que ela é fixa. Todo mês, PRESP. Todo mês a pauta do PRESP está lá, para eles saberem, quando a gente coloca o endereço, fala que eles não vão ter decretada a prisão se procurar o PRESP, os familiares podem procurar o PRESP também. Então, a gente tem feito com que eles saibam, né, quais são os dispositivos que eles têm para procurar quando têm a liberdade. Estreitar o vínculo com os outros serviços, né? Eu acho que esse é o maior medo, né? Você falando, me recordei. É quando a gente, né, pontua algum paciente, necessário procurar o AI, né, para tratar isso daí. Uhum. Aí eles já ficam com esse receio de chegar lá e ter algum mandato, ter alguma questão judicial e aí acionarem a polícia. Aí entra nós, né, no sentido de fazer a orientação e aquele cuidado daquele paciente lá, porque se a gente não fizer aquele cuidado em saúde, ele fica com esse receio de procurar os outros serviços de saúde com a questão de haver algum mandato, poderem acionar a polícia, porque pede documentação, né? Quando você chega no sistema de saúde, você tá com documento aí? Aí a primeira coisa que vem em mente deles, não, e aí tá lá digitando no computador, se eu entregar meu documento digitando no computador, já vai sair a tela vermelha, e não é bem isso, né? Não é esse o intuito do serviço de saúde, então eles ficam com muito receio disso, dessa questão do ficar privado de liberdade, de procurar algum dispositivo e isso acontecer. A gente tem também pacientes que vêm, né, quando eles entram no sistema, e aí já vem com uma ferida ali de semanas. Aí a gente pergunta, por que você não procurou o serviço de saúde? Você teve esse corte, né? Aconteceu isso? Eu fiquei com medo de quando eu entrar na UAI, aí eles iam ver que eu tenho mandado, então foi piorando, né? Aquela condição de saúde. Aí a gente vai orientando que na UAI não tem esse dispositivo aí que dita que ele está sendo procurado pela polícia. E aí eles falam, eu não sabia, então se em outro momento eu vou procurar coisa, se eu né? precisar. É um estigma mesmo, né? Fica pro resto da vida essa marca. Acho que eles têm o pensamento, igual você falou do filme, né? De lembrar assim, de filme, que chegar, vai pitar a tela vermelha, vai sair um tanto de sirene, vai começar a falar meu nome em voz alta, fulano. Maria Eduarda, você falou um negocinho interessante aí, que o jornalista não perde essas oportunidades, né? Você falou que o pessoal tem uns pontos, eles brigam por pontos
de atividade onde eles ficam, esse pessoal de situação de rua? Assim, não acredito que seja brigar, né, pelo ponto de atividade, mas é conflitos mesmo que surgem Mas eles naturalmente. se Às sentem vezes, donos, né? Esse lugar aqui é meu, por aí não. também, engloba tudo, no sentido de, por exemplo, às vezes, né, eu utilizei, fiz uso de substância e te falei alguma fala que você não te atingiu de alguma forma, É, e aí você, né, me retorna isso, e ali vira um conflito. Ou questões também relacionais, né, houve uma relação com fulano, mas eu estava com fulano, questão de trabalho também. Então, assim, são os mais variados, desde aqueles que acontecem em forma de diálogo, que simplesmente aí trouxe alguma coisa que você uhum, não aceitou bem e aquilo ali vira algo maior, né? Até questões de trabalho e uso, né? Acaba que essas questões de conflito, elas vão sei. acontecer naturalmente e de forma frequente. O café é a bebida do Brasil e Cajubá é a melhor opção. Quem mora fora de Uberlândia e região pode receber os produtos Cajubá em sua casa através da loja online que entrega em todo o Brasil. Acesse em www.cafecajubá.com.br e confira todo o mix de produtos e as opções de frete ideais para você. Café é a bebida do Brasil. Cajubá é a melhor opção. A toda hora, em qualquer lugar. Café tem que ser Cajubá. Basília, esse foi uma pergunta para vocês duas. Esse trabalho que vocês desenvolvem é muito importante, que é um estressante também para vocês, como pessoas, como humanos. Isso, de certa forma, impacta a vida pessoal de vocês? Assim, aquele negócio de levar para casa o drama que eu vivi hoje o dia inteiro, essa coisa? Eu acredito que sim. Tem gente que não acredita em energias, né? E tem pessoas que acreditam. Eu acredito muito em energia. E às vezes, Eu né, acredito. ao entrar, eu já sinto a energia. É, a gente até comenta entre nós, né, que às vezes naquele dia ali a gente não desenvolveu tantas atividades que cansassem nosso corpo, né? Sim. Mas quando a gente sai e vai para casa, a vontade é de ir dormir naquele momento, porque vem aquele peso, né? Ali no corporal mesmo, vem aquela vontade de descansar, de desligar, né? E é interessante essa questão que o senhor tocou sobre levar para casa, né? Então, mas no início isso acontecia com mais frequência, não que não aconteça mais, mas quando a gente iniciou o projeto lá na unidade, se fazia frio, eu não parava de pensar que eles estavam com frio. Se chovia, eu falava, eles estão molhando, tá mofada a cela, né? Vai piorar a questão respiratória. Se tava um calor intenso, porque aí lá tem a construção, ela parece que ela direciona para essas questões mesmo, de frio esfria muito, calor é uma sauna, né? Então eles passam muito mal nessa questão do tempo de muito calor, e isso acabava influenciando muito, assim, no início. Então eu tive que começar até a procurar um acompanhamento psicológico para me conseguir separar, né, essas questões. Hoje em dia eu melhorei muito isso, mas ainda a gente fica pensando, ó, vai começar o frio agora, né? E eles não têm, né, todos que têm um cobertor quentinho, que tem meia, né, que para esquentar um pouco o pé, porque as grades ficam abertas, o frio vem mesmo, o vento, né? E Muita gente pensa, né? Porra, por que foi cometer crime? Agora tem que pagar. Não é bem assim, né? é interessante que quando a gente tem um pensamento antes de entrar na unidade prisional e depois que entra, você muda seu pensamento. Até essa questão das pessoas em situação de rua. Antes de entrar no sistema, na rua eu morria de medo. Se viesse alguém em situação de rua perto de mim, eu já ficava desesperada. Eu estava de carro, fechava o vidro. Hoje eu já tenho outro entendimento. Eu já escuto, É o ser converso. humano que está ali, né?
Sim, e quando a gente conversa com eles, né? Está ali no ambiente junto com eles, a gente cria vínculos, né? Com essas pessoas, independente do que elas fizeram. A gente tem até uma outra questão exitosa que aconteceu de um privado de Vamos liberdade. tomando um café, então, Vamos. gente. Que ele trabalhou lá na unidade de saúde, porque lá são eles que limpam a unidade, porque é o trabalho, né, deles. A cada 3 dias trabalhados, eles ganham um dia a menos na pena, né? Então, esse é o pagamento. Então, eles têm alguns que já são classificados para trabalho. E aí, quem faz toda a limpeza da nossa unidade são privados de liberdade. E a gente criou muito vínculo com um rapaz que era de outro município, né? De outro estado, na verdade. E aí a gente ajudou ele quando saiu, acabamos, né, indo além da questão de saúde, conseguimos um lugar para ele morar, um emprego para ele, a gente conseguiu gás, organizou um pouquinho ali para ele viver, e aí depois ele voltou para o Brasil e até hoje ele está trabalhando, né, ele encontrou uma religião, ele manda contato para gente que está tudo bem, que nunca mais ele vai voltar para o crime. E isso Então, deve dar uma recompensa tremenda, né? Íntimo, né? muito. A gente, como meu nome é bem difícil, então é fácil de se encontrar no Facebook, no Instagram. Amazília. Então, Amazília não é um nome comum, né? Não. E sempre tem alguém me procurando. Olha, eles falam dona, né? Dona Mazília, eu vim aqui no Instagram para te agradecer, né? Pelo seu cuidado Bacana humanizado, pelo bom dia que a senhora falava para mim. Aquele bom dia, nossa, significava muito, porque lá as pessoas, né, tratam eles como, às vezes, né, nem como invisíveis mesmo, né? Então, isso é muito bom, isso é muito gratificante. E essa relação de vínculo também é importante porque a gente vê que são pessoas, né, que tiveram histórias, né, antes daquele ato, daquela prisão ali, ele tem família, tem alguém que o ama, né? Então, eu acho que esse cuidado humanizado também é importante, né? E é algo que é, assim, muito trabalhado pela nossa instituição, frisado, né? Que a gente tem esse cuidado, né? Mesmo humanizado. Tem casos e casos, né? Por exemplo, a família de uma vítima, por exemplo, de estupro, de um menor, de um incapaz, é difícil o perdão, né? A gente sabe que tem aquela lei do talião, né? O olho por olho, dente por dente, mas também não pode levar assim muito no ferro e fogo, né? A gente sabe que é difícil. Não que a gente esteja fazendo apologia aqui ao perdão irrestrito ao criminoso, não é nada disso. É a questão mais humana. Mas é pensar qual o sentido mesmo que tem, então. É só o punitivo, né? Daquela pessoa estar ali no ambiente prisional? Ou a gente está pensando na questão ressocializadora? Porque como que eu vou devolver essa pessoa à sociedade se eu só provoco mais violência dentro do sistema prisional? Então, se a gente não mudar, né, como ele é tratado, né, como ele é visto, não der oportunidades, como que a gente vai mudar essa perspectiva? Nós vamos ficar até quando, né? Com um depósito porque o sistema prisional hoje é um depósito de pessoas, né? E dizem até, né, isso já é dito há muito tempo, que é escola de bandido, né? Escola de criminosos. Né? Ali o cara entra, às vezes, amador na coisa e sai profissional, né? Devido a contato com outros presos mais antigos, mais experientes. É uma história comprida essa, né, Mazília? A gente podia ter várias edições aqui desse podcast. Nós vamos falar mais sobre falar isso. Desse assunto. E sempre tomar o nosso cafezinho cajubá. Cafezinho Está gostoso. Está gostoso. Essa
essa questão que a Masília falou, né, do vínculo, é o nosso principal diferencial dentro da parte da saúde, né? Essa construção do vínculo e esse reensinar. É uma questão que a gente enfrenta muito também, a questão do contato visual. Eles têm muita dificuldade de conversar olhando no seu olho. É como se aquilo ali fosse uma ofensa, né? Eu tenho de cabeça baixa. E aí a gente fala, olha, você pode olhar pra mim. Daí eu posso olhar pra você, né? Eu posso conversar olhando assim. E aí até a forma de abordar, né? Eu posso te fazer uma pergunta, por favor? E assim, coisas naturais, às vezes você. E aí é um reensinar. E aí você trouxe a questão do perdão, né? É olhar para o contexto, né? Aquilo ali não foi, né? Somente aquele ato, ou somente aquela situação. Antes disso, tinha outras coisas envolvidas, né? O que estava envolvido? E aí é a hora de ter um pouquinho aquela questão de o pensar que a circunstância do outro não é a mesma que a minha, né? A oportunidade que o outro teve não foi a mesma que a minha. A maneira dele resolver o problema dele não é a mesma da minha. Por mais que o dele não foi a forma mais aí que a gente entende culturalmente, não sei se pode usar a palavra correta, né? Mas culturalmente aceitável, não quer dizer que não foi uma forma dele tentar resolver. Às vezes não era a mesma que eu usava, né? E aí eu acho que perde muito isso. E aí a questão do nosso vínculo, de olhar o contexto, sentir a empatia, mostrar outras possibilidades, trazer um entendimento, trazer que aquilo ali, você tá num diálogo, é normal, que você pode fazer uma pergunta pra pessoa, você pode conversar num tom de voz mais alto, não precisa falar cochichando. E que ele é um cidadão de direitos, né? Não é porque ele perdeu a liberdade ou porque ele está em situação de rua que ele não tem direitos, né? E que ele tem o acesso ao SUS é para todos, né? O que vocês acham que esse pessoal sente? Gente, eu falo pessoal, não é nada pejorativo. Eles sentem mais a perda da liberdade ou a perda da dignidade como pessoa? Eu acredito que é a dignidade. Até a questão da pessoa privada de liberdade, por exemplo, ela perde muitos direitos, não é só o de ir e vir. Por exemplo, o direito a ser chamado pelo seu nome mesmo. Porque dentro da unidade prisional preso vem aqui, preso vai ali, ou preso, né? Vem aqui, tira esse tijolo aqui e coloca ali. Ou então chama pelo número, ou número tal, tal, tal. Né? E eu acredito que isso daí é um ponto importante, assim, da gente se pensar, porque como seria se a gente não fosse chamado pelo nosso nome? Essa é a nossa identidade, né? Então, eu acredito que isso é um ponto aí a se pensar muito, né? Lá na parte da saúde, vocês chamam pelo nome. Chama pelo nome. É importante isso. Devem até estranhar, né? Quando tiver alguém próximo e ver vocês pontuarem pelo nome, deve até pensar, fulano chama assim. Dava a liberdade daquela pessoa olhar nos meus olhos, porque tem a questão dos protocolos de segurança, né? Então, eles têm que ficar de cabeça baixa. Mas aí, no momento da consulta, aí aquele espaço ali é o momento é o meu espaço com o paciente. Então, eu posso fazer essa intervenção, né? E aí eu falava, pode olhar, pode levantar o rosto, olhar nos meus olhos, né? O que você precisa, né? Eu já vi profissionais terem medo deles saberem o nome deles, né? Eu nunca tive esse medo, né? Sempre me apresento, olha, eu sou a Masília, enfermeira, né? O que eu posso te ajudar hoje, né? Então, eu acho que isso é importante, é trazer essa questão da dignidade, né? E eu já tive também uma história, né? A gente tem muitas histórias sobre um paciente que ele chegou e sentou e a primeira coisa que ele fez foi me pedir desculpas, né? Por eu que ser uma enfermeira, que estudei tantos anos, estar ali diante de uma pessoa como ele, né? Que não valia nada, que nem merecia aquele atendimento. E aí a gente teve uma longa conversa, assim, antes de tratar da saúde, né? Dele entender que ele é um cidadão, sim, que ele tem direitos, né? E que o direito à saúde é garantido para ele. E o tratamento humanizado também, né? Que é uma política do Ministério da Saúde, né? O paciente, ele ser tratado de forma humanizada. Você deve ter seus casos também, né, Maria? Tem alguns casos. Tem
psicólogo que ele traz, não exatamente com essas palavras, mas nesse sentido, não vou me recordar muito bem, mas é de dominar todas as técnicas, conhecer todas as teorias, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. E é isso, né, da gente. E eu levei isso o dia, né, do CIMAP, no sentido de, antes de olhar aquele paciente quanto profissional, eu olho ele enquanto pessoa, para ele sentir ali que é uma pessoa com outra pessoa. Às vezes, chega lá com os termos mais técnicos, ele vai ficar receoso de levar a demanda dele, e aí aquilo ali acabou o meu atendimento. Então, eu prefiro mostrar pra ele que ali eu sou só uma pessoa e chegar e falar assim, e aí, parceirão? Já, eu adoro, né? E aí, parceirão? Como é que você tá? E aí, aquilo ali já deixa ele confortável pra falar, pra desenvolver. Às vezes, chegar lá, né, e falar, oi, tudo bem, né? Vim fazer o seu atendimento. E aí? Como que estamos, né? Né? Acabou, né? Eu perco a oportunidade ali de uma intervenção, às vezes vai ser o único dia que eu vou ver aquele paciente. O interessante, gente, nisso tudo, principalmente essa questão de situação de rua, todo mundo tem uma história, né? Se está ali naquela situação degradante, às vezes, falta de gente, falta de trabalho, falta de amor próprio, sei lá, uma dignidade no ralo. Mas essa pessoa teve uma origem, né? Nem que tem que ir lá atrás ver por que chegou ali, naquele ponto. Uhum. É muito complicado. Uhum. Gente, eu quero... Pois não, vai. Não. Eu quero agradecer demais a presença de vocês aqui. Foi um bate-papo dos mais gostosos, né? Embora o conteúdo seja um tanto quanto triste, mas é a realidade, né, Amazília? E vocês podem ter certeza que nós vamos conversar mais, viu? Logo, logo eu vou renovar o convite a vocês para que a gente... Porque eu sei que tem muita coisa aí para a gente discutir ainda. Fazer uma parte 2 do contexto de vulnerabilidade. Sim. Tem. E a gente precisa mostrar isso, mostrar esse tipo de coisa, né, que acontece das pessoas invisíveis, né? Essa população vulnerabilizada que precisa tanto de atenção de outros humanos, né? Uhum. É isso. Muito obrigado. Obrigada pelo convite, foi um espaço aí de troca muito bacana e ajuda a fortalecer, né? A levar informação, a fortalecer a nossa rede, né? É isso aí. Eu agradeço também esse espaço, foi muito bom, né? Foi momentos de troca, assim, muito gostosos mesmo, como a gente falou aqui. Nem vimos o tempo passar, né, Maria Eduarda? A gente estava preocupada, né? Não, aqui tem história para mais uma hora, brincando. Tem muita história. E é importante, assim, saber que a rede de saúde do município é uma rede forte, né? E que ela tem feito diferença, Muito boa, muito né? boa. Dentro desse círculo aí de pessoas em situação vulneráveis, né? Então é bom a população saber, né, desses espaços que a gente está ocupando cada vez mais e que são importantes, né, serem ocupados, porque, como a gente falou, né, como nós queremos devolver essas pessoas para a sociedade, né? Isso é diretamente ligado a cada um de nós, né? Então é importante a gente discutir cada vez mais, né, e apoiar, né? Qualquer movimento que tenha relacionado a esse apoio às pessoas privadas de liberdade, né, em situação de rua. Muito bom. Obrigado, gente, de novo. Obrigada. Obrigada. E para você que nos acompanha o nosso Doses de Saúde de hoje, o nosso muito obrigado pela sua atenção, pelo seu carinho. Até a próxima.